natural de São Leopoldo, filho do senhor Círio, felizmente já falecido, e da dona Geni, pai da Carmen, do Cassiano e da Marina. Ele é casado com a dona Tatiane, ele é advogado, é torcedor índio capilé e é meu amigo, senhor Jairo Adriano de Melo. Grande Jairo Melo, seja bem-vindo ao Conversa de Peso. Muito obrigado pelo convite. Estamos aqui. Um abraço a todo mundo que estiver assistindo. Que maravilha, que sensação de receber aqui. O pessoal tinha que rodar os bastidores antes do programa, né, Jairo? Tomara que não, né? Ia me comprometer. Ia me comprometer e eu sou um cara discreto, não gosto desse tipo de polêmica. Não polêmica agora. Já a gente vai falar, é o homem mais atuante nas redes sociais, é o Jairo Melo. Jairo, começar cronologicamente aí, você está com 50 anos de idade. Oh, maravilha, hein? Meio século de Jairo Adriano de Melo. Um ser cinquentenário. Exatamente. E eu costumo perguntar pro pessoal que é de São Leopoldo, enfim, nasceu em São Leopoldo, a diferença da cidade que tu tinha lá na tua infância, na tua juventude, para São Leopoldo de hoje. Tu vê grandes diferenças ou tu acha que o que ocorreu na cidade é uma evolução natural? É muito fácil. Quando chega alguém de fora, eu quero descrever São Leopoldo que era porque é hoje. É simples. Onde tem uma farmácia, tinha um barzinho. Era essa a diferença. Os clientes eu acho que são os mesmos, os que estão frequentando farmácia hoje. Das duas, tem os dois lados. Essa questão de São Leopoldo, dizem que São Leopoldo virou são grandes farmácias com uma cidade no meio, né? É mais ou menos isso. Mas tem o lado bom e ruim. E o que tinha de bailinho, alguns salões de festa viraram cultos evangélicos, onde era sociedade. Então, é uma pequena mudança. Meu Deus do céu. Trocamos barzinhos e cinemas e locais de festa por farmácias e cultos. Das duas, uma. O lado bom é que tu, se precisar de alguma coisa, você vai ter farmácia em tudo que é canto. O lado ruim é que eu acho que a população deve estar muito doente, né? Porque está precisando de farmácia. É ruim até entrar na questão, quando eu vou dar um ponto de referência no meu escritório, eu digo, é perto da farmácia, o pessoal não acha. O pessoal não acha. Sim, porque são muitos. Ô Jairo, hoje você reside em Lomba Grande, né? Sim. Casualmente nas terras, num pedacinho que eram dos meus bisavós. Olha só, no tempo que São Leopoldo, Lomba Grande ainda pertencia a São Leopoldo, certamente. Sim. Porque Lomba Grande Meu avô nasceu em São Leopoldo, na Lomba Grande. Sim, só que lá na ponta. Que maravilha. Em São Leopoldo, na época da infância, juventude, enfim, qual foi a escola que tu mais estudou? Na verdade, eu estudei em várias escolas, nunca fui expulso, diga-se de passagem. Isso, agora me preocupou quando disse que várias. Só que chegava final do ano, na época da matrícula, a diretora, o pessoal da coordenação chamava minha mãe e dizia, infelizmente, a nossa escola não está preparada para o menino, quem sabe a senhora procura outro lugar, e ela seguiu os conselhos. Que maravilha. E aí foi girando as escolas de Aí São eu Leopoldo. Estudei no Barão do Rio Branco, Rio Branco. Escola tradicional. Escola Santa Catarina, que não existe mais, algumas, para talvez não carregar o meu nome. Aí foi o São Luís, aliás. Escola tradicional. Escola. Aí eu fui aluno do Centro Medianeira, com muito orgulho, como entidade. Do São Luís fui para o Visconde, já à noite, aos 14 anos, estudava à noite. Era outra questão, que era um tempo de São Leopoldo que tu podia estudar à noite, um menino com 14 anos, e ir a pé para casa, andar 3, 4 quilômetros a pé. Não... A questão da segurança mudou muito. Essa foi a parte que, agora falando bem sério, que mais mudou. Depois Frederico Schmidt, Senai. Somos filhos do Frederico Schmidt. Né? E Pedrinho, ou seja, faltaram poucas escolas. Exatamente, praticamente fez um tour na cidade. Um tour. Maravilha. E depois, já na fase adulta, tu foste cursar Direito, em algum momento tu escolheste um outro curso ou tu já entrou na faculdade de Direito? Eu jamais pensei na minha vida que eu frequentaria uma faculdade. Olha só. Eu tenho muitos primos, não vou fazer conta agora, mas eu sei que eu fui o primeiro, tanto por parte de pai, que são uma família de 10 irmãos, sim, da minha mãe com família de 7, famílias grandes e da região. Eu fui o primeiro de todas as gerações a conseguir ingressar numa faculdade. Olha. E depois vieram os outros, serviu
até de impulso. Mas foi uma história muito, muito engraçada até, por sinal. Fizeste direito na Unicinos? Na Unicinos. Formaste que ano? Eu sou do janeiro de 94, segundo semestre de 93. 20 e poucos anos. Inclusive, quase 25 anos. O tempo passa rápido, né? Passa. O tempo passa rápido. 24 anos. Vem cá, e as filhas, os filhos, né? A Carmen, o Cassiano e a Marina. A Carmen já é uma mulher, uma moça, né? Uma senhora. 20 e poucos anos. Que não me escute. E o Cassiano e a Marina já... Da segunda temporada. Exatamente. Segunda temporada, remake. São filhos da dona Tatiane. A Carmen foi de uma relação... Sim. Sem relação. Exato. Uma relação que eu vinha conhecer a Carmen mesmo, ia conviver com a Carmen, quando ela já estava prestes, ela já tinha mais de 15 anos. Olha só. Eu fui conviver Coisas com ela. da vida. E os mais novos... Quantos anos estão o Cassiano e a Marina? O Cassiano está com 8 e a Marina com 4, ou seja, eu sou um pai e avô. Esses dias eu liguei pro Jairo, era umas 9 horas da noite, ele estava dando banho no Cassiano. Não, no banho não, acompanhando. Isso, não, alcançando a toalha. Isso. As crianças já estão numa fase muito boa agora, a Marina, que é a mais nova, já completamente autônoma. Que legal, né? Muito bom. Isso é a melhor coisa da minha vida, foi a paternidade. Acredito, já. Está sendo. Sem dúvida, né? É um momento mágico. E dentro da advocacia, bom, antes até, o casamento com a dona Tatiane, cara. Senão ela vai ficar brava contigo, que a gente não vai falar. Eu não posso contar isso aí. Ela só casou comigo porque ela tinha certeza que eu era gay. Isso é sério, essa nossa entrevista aqui... Tu não quer tirar a TV São Léo do ar, né? Esse é o último programa, né, da série. Provável. Não, pior é que o Alex tá apavorado lá, cara. Pior é que é fato. Eu conheci ela, eu vinha de uma outra relação e fazia 4 dias que eu tinha saído de casa. Sim. E aí nós nos encontramos num lugar e eu não estava a fim de ficar nem de conhecer ninguém. Eu cheguei nesse local acompanhado por 2 mulheres, digamos, bonitas, atraentes e tal. E cheguei acompanhado e não queria dançar, fiquei sentadinho numa cadeira. E ela estava de chá de pera de uma amiga dela lá. Os 2 sobrando na festa. E aí, por uma dessas coincidências, acabamos conversando. Eu sei que ela também não queria conversar muito comigo. Eu disse, deixa eu falar, quando eu terminar de falar... Eu posso ir embora, eu não terminei de falar até hoje, faz 11 anos. Isso, tu continua. Continuei falando, ofereci uma bebida para ela, ela acabou aceitando, ficou com um grande erro dela. É um relativo teor alcoólico, então para manter essa paixão, esse amor, toda semana eu chego com uma carga de etílico. O dia que curar o porre, eu saio de casa. Vai ser um problema. E aí, mas a questão do gay é sério, porque ela disse, mas o que esse rapaz faz aqui? O rapaz já era um homem, já era um senhor. Faz aqui, não quer mulher nenhuma, não chega em ninguém, não dança com ninguém. Vou conversar com esse cidadão sofrível. E aí ficou conversando aí. Pior é que foi verdade. Ela achou que não tinha perigo, né? Não tinha perigo, fiquei conversando, não dei em cima dela, a gente ficou conversando umas 3 horas na festa. Eu não sei como é que eu consegui conversar tanto. Sim, tu nem gosta de falar quase, né? Que maravilha. E a questão dos filhos, como é que apareceram, agora é uma questão séria. É um relacionamento que eu não tinha qualquer expectativa em relação a ele. Porque nós temos uma diferença muito grande de idade, uma menina, temos 20 anos de diferença, e foram acontecendo, foi tudo muito ao acaso. Estamos hoje há 11 anos, 2 filhos, e tá bom. E que continue muito tempo assim, né, Jair, sem dúvida. Agora sim, e a advocacia, cara, o direito, como é que foi para ti? Fizeste faculdade e aí na sequência já começou a trabalhar em escritórios? Antes. Eu tive 7 profissões, eu tenho a carteira profissional. Olha só. Então, não fui dando certo em alguma coisa, não fui dando certo em outra, acabei. Meus colegas que me perdoem, mas advogado até eu consegui ser. Que maravilha. Tem alguns que... Vou ficar bravo. E alguns que já estiveram aqui. Não, mas falando sério, foi uma coincidência. Sim. Teve uma greve, já existia greve em 1987, e foi uma greve muito longa.
E nesse processo de greve, eu participava do embrião do que era, na época, o Grêmio Estudantil. Sim. E estava numa situação muito parecida com a de hoje, com a ameaça de perda do ano escolar. Então, nessas atividades, assim, eu como líder estudantil, a gente buscava algumas coisas do tipo, para o grupo, de negociar com universidades, de aceitar, por exemplo, a inscrição de alunos. Eu estava no 3º ano do antigo 2º grau, para que pudessem... Ensino médio, antigo 2º grau. Então, havia alguns poucos colegas que sonhavam em ingressar na universidade. Eram poucos. Não era um sonho da maioria. Claro. Não era, porque a maioria eram pobres, já trabalhando. E era uma época muito forte de cursos de Senai, coisa assim. Exatamente, eu fiz Senai, eu sou eletricista formado. E aí não existia esse sonho. Era muito difícil. E aí nós estávamos sem aula, e dentre as atividades que nós fizemos foi nos reunirmos para formarmos grupos de estudo para superar a ausência de professores. Olha só. Mas até eu vou chorar. Não, mas é algo que hoje a gurizada dificilmente faz. Faria, eu acho. E aí... Hoje a gurizada se reúne para outras coisas. Não, mas formamos grupos de estudo. Quem tinha uma facilidade maior, eu tinha facilidade, por exemplo, em física, porque eu era eletricista. Um ajudava o outro. E o Senai, questão de cálculos. Claro. O Senai a gente fazia... Então eu ajudava, dava aula de física e matemática. Tinha uma outra colega, eu lembro, a Leila Saad, que sabia o inglês, ajudava alguém no inglês. Tinha um outro que ajudava em história. O pessoal se ajudou. E aí, um grande mérito a minha colega Leila Saad, da época, minha amiga, reencontrada hoje no Facebook. Eu lembro que ela disse, e tu não vai fazer nada? Mas como assim? Porque tinha aquela questão a faculdade pública, a URGS, não é para pobre. Na verdade é essa, infelizmente. Não é para pobre. Mesmo que fosse de graça, mas precisaria trabalhar para se manter, cursos de diurno era praticamente impossível. Porto Alegre era muito longe. O pessoal às vezes não Não existia Transurb, talvez tivesse que ir de pinga a pinga, era praticamente impossível. E a Unicinos era inatingível pelo preço. Aí foi a própria Leila que me informou que existia o crédito esportivo, né? Olha só. E aí, mas até aí eu nem sabia da existência da faculdade, nem pensava em estudar direito. Mas, até tendo em vista ajudar os outros, eu não sei quem conseguiu na época, o falecido padre Maroco, apresentava nas escolas um trabalho de orientação vocacional, e era um teste de vocação. Sim, tipo um teste vocacional. Era um teste vocacional. Uhum. E eu fiz esse teste e eu lembro que deu empatado comunicação com direito. Foi nesse teste, bem ao acaso, eu nem sabia o que fazia um advogado, não tinha ideia. Mas eu sabia. Aí o Jair olhou assim, qual é que dá dinheiro? É o direito. Mas eu ia chegar lá. Eu tinha um amigo já. E hoje eu fui pela comunicação, me deu. Eu trabalhei no jornal VS, na parte comercial, e eu conhecia os jornalistas, e tinha também já falecido uma pessoa que eu acompanhava de longe, que era o advogado André Mendonça, que eu achava bonitas as roupas dele. Não tinha nada a ver com direito. E eu via como se vestiam os jornalistas. E eu pensei, é mais fácil eu conseguir mulher com aquelas roupas lá. Foi por isso que eu fazer direito. Vamos pro intervalo, o Alex tá rindo. Vamos pro intervalo e no segundo bloco o Jair vai aí sim. Sinceridade extrema. Olha, exatamente. Pô, todo mundo esperando uma história, né, cheia de glamour. Ele veio me dizer que vai fazer direito para pegar a mulher. Vamos ao intervalo para Fanny Filhos. E na volta o Jair vai contar mais um pouquinho dessa história, claro, da trajetória, da paixão pelo nosso índio capilé, sem dúvida nenhuma, né? E lógico, né? Algumas histórias, as publicáveis, as que não forem tirar a TV no ar. Vamos ao intervalo para Fanny Filhos. Já voltamos.